Aqui está um fato brutal que a indústria de cursos de trading não quer que você saiba. Imagine um trader que toma 100% das suas decisões jogando uma simples moeda para o alto. Cara, ele compra, coroa, ele vende, ele opera com uma regra sagrada. Risco de uma para ganhar um stop e alvo fixos, execução robótica, sem gráficos, sem notícias, sem feeling, probabilidade pura e uma disciplina cruel. O mais louco, esse método é imbatível. A matemática por trás disso é clara. Em um grande número de operações, com uma moeda justa 50% de chance para cada lado e R1, 1 a 1. O valor esperado deste sistema é zero. Ele não é lucrativo. Ele simplesmente oscila em torno do ponto de equilíbrio, um purgatório estatístico perfeito. No entanto, e este é o ponto que deve fazer qualquer trader sério parar e refletir profundamente, menos múltiplos estudos realizados por corretoras globais e pesquisas acadêmicas consistentemente mostram que essa estratégia aleatória e sem sentido superaria o desempenho de mais de 80% dos traders de varejo. Deixe essa afirmação ser assimilada. 8 em cada 10 pessoas que dedicam incontáveis horas analisando padrões de velas, estudando indicadores complexos, acompanhando fluxos de ordens e se estressando com decisões de entrada e saída, estão, no final do mês, em uma posição pior do que alguém que seguisse cegamente o resultado de um lançamento de moeda. Isso não é uma crítica à análise técnica ou fundamental, mas um diagnóstico devastador de um problema central. A psicologia humana é o maior obstáculo para o sucesso nos mercados. A incapacidade de lidar com a incerteza, a variância e as próprias emoções é o que transforma potenciais vantagens em perdas garantidas. A matemática fria da moeda versus a realidade quente do trader para entender a profundidade desse paradoxo. Precisamos decompor a lógica por trás do experimento. A neutralidade matemática. Um sistema de lançamento de moeda com RR1 é, em teoria, uma máquina de break-even. Em 1000 operações, ele deve ganhar aproximadamente 500 e perder aproximadamente 500. Se cada vitória rende mais R$10 e cada perda custa menos R$10, o resultado líquido se aproxima de zero antes dos custos de transação. Não há vantagem, mas também não há desvantagem inerente. É um espelho puro do ruído do mercado, o abismo do desempenho real. Se esse sistema neutro consegue superar a grande maioria dos traders, a conclusão inevitável é que os traders de varejo não estão simplesmente falhando em ser lucrativos. Eles estão ativamente e consistentemente gerando resultados piores do que o mero ruído aleatório. Eles não estão quase empatando, estão transformando seu capital em prejuízo com uma eficiência trágica. Dados de corretoras internacionais são unânimes. Entre 75% e 90% dos traders de varejo perdem dinheiro. Muitos esgotam suas contas no primeiro ano. A estratégia da moeda, portanto, não seria um caminho para a riqueza, mas um mecanismo de preservação de capital superior ao que a maioria consegue implementar. O elemento crítico, execução através da variância, a diferença fundamental não está na qualidade do sinal, a moeda não tem nenhum, mas na execução disciplinada, mercados são inerentemente voláteis e cheios de ruído variância. Sequências de ganhos e perdas ocorrem aleatoriamente, mesmo em sistemas com expectativa positiva. A moeda tem uma disciplina de execução perfeita e inabalável através dessa variância. Ela nunca hesita, nunca questiona, nunca modifica suas regras após uma sequência de perdas ou de ganhos. Sua execução é 100% aderente ao seu sistema. O trader humano, movido por emoções como medo, ganância, esperança e orgulho, raramente consegue manter essa fidelidade. A autossabotagem humana. Por que a moeda é uma adversária tão difícil? A moeda vence não porque seja inteligente, mas porque é perfeitamente imune aos vícios psicológicos que assolam os traders. Enquanto a moeda opera com uma lógica fria e determinística, o trader humano
navega em um mar de vieses cognitivos e reações emocionais. Aqui estão os principais mecanismos de autossabotagem. Abandono do sistema em períodos de drawdown. Esta é a causa raiz mais comum. Após 3, 4 ou 5 perdas consecutivas, um evento estatisticamente comum, até mesmo em sistemas bons, o trader começa a duvidar de sua estratégia. Ele acha que o mercado mudou ou que a estratégia parou de funcionar. Na sexta operação, ele pula o sinal, apenas para vê-lo se tornar um vencedor. Frustrado, ele retorna na sétima, mas com tamanho de posição reduzido por medo, minando o potencial de recuperação. Ele nunca permite que a amostra estatística necessária se materialize, sabotando a expectativa matemática de sua própria estratégia. Revenge trading, negociação por vingança. Uma perda, especialmente se inesperada ou grande, fere o ego. A reação emocional imediata é querer recuperar o dinheiro rapidamente. O trader, então, força uma entrada em um setup que não atende seus critérios, ignora seu stop loss ou aumenta o tamanho da posição além do risco permitido. Essa operação, nascida da emoção e não da análise, tem uma probabilidade muito maior de gerar outra perda, criando um ciclo vicioso de destruição de capital. Microgestão emocional e quebra de regras. O trader coloca uma operação com um stop loss definido. O mercado se move contra ele. Chega perto do stop. O medo e a esperança se misturam. Se eu só mover o stop um pouco mais para baixo, o mercado pode virar. Ele modifica a regra, às vezes ele escapa por pouco. Na maioria das vezes a perda se torna muito maior do que o planejado. O mesmo acontece com lucros. Ao ver um ganho se materializar a ganância, por fora garantir algum lucro ou o medo de viê-lo desaparecer faz sair antes do take profit, destruindo a relação risco-recompensa que era a base de sua vantagem. Falta de neutralidade e foco no curto prazo. O trader humano atribui significado excessivo a cada operação individual. Uma vitória faz-se sentir um gênio. Uma derrota faz-se sentir um fracasso. Ele não consegue enxergar as operações como pontos de dados insignificantes em uma distribuição estatística de longo prazo. Essa montanha-russa emocional o exaure e o leva a tomar decisões irracionais. A moeda, por outro lado, é a própria definição de neutralidade. Cada lançamento é independente e sem carga emocional. O veredito da comparação. Após 1000 operações, o sistema da moeda, por mais estúpido que seja, terá realizado sua expectativa, um resultado próximo de zero. O trader humano médio, com suas interferências emocionais, terá distorcido sua estratégia que poderia até ter uma expectativa positiva de tal forma que sua expectativa realizada se tornou negativa. A moeda vence porque preserva sua neutralidade matemática, enquanto os humanos sistematicamente corroem a sua tree, desmistificando a complexidade. Há uma crença profundamente arraigada de que a lucratividade está diretamente ligada à complexidade da análise. Traders acreditam que, se aprenderem mais um padrão harmônico, dominarem mais um indicador ou compreenderem uma teoria de ondas mais elaborada, finalmente desbloquearão o sucesso. Esta é uma ilusão perigosa e frequentemente explorada. A utilidade limitada da complexidade. Conceitos técnicos fundamentais, como tendência, suporte e resistência, price action básica e volume, têm utilidade porque refletem a psicologia coletiva do mercado. No entanto, a busca por configurações cada vez mais raras e complexas tem retornos marginais decrescentes que rapidamente se aproximam de zero. O tempo gasto decifrando padrões exóticos seria infinitamente mais produtivo se dedicado ao desenvolvimento da disciplina e ao controle emocional. Vantagem do trading é a expectativa estatística positiva de um sistema. É o edge quantificável. Pode vir de uma taxa de acerto acima de 50% com RR1, ou de uma taxa de acerto menor com RR maior. É a resposta para o que e quando operar. Vantagem do trader é a capacidade psicológica
e disciplinar de executar esse sistema de forma consistente através do tempo e da variância. É a resposta para como operar, envolve gestão de risco rigorosa, controle emocional e aderência processual. A síntese reveladora: você pode possuir a melhor vantagem de trading do mundo, um sistema backtestado com resultados excepcionais. Mas se você carece da vantagem do trader disciplina para executá-lo, você inevitavelmente perderá dinheiro. Por outro lado, um operador com uma vantagem do trader excepcional, a disciplina de uma máquina pode ser lucrativo mesmo com uma vantagem de trading medíocre ou até neutra, como a moeda sugere. A disciplina, portanto, não é um complemento, é o alicerce sem o qual todo o edifício técnico desmorona. Reconhecer que a disciplina inabalável de uma moeda aleatória supera a análise emocional de um trader é um insight inicial, mas o verdadeiro trabalho começa quando você tenta aplicar esse conceito sob pressão. Saber que deve aceitar as perdas com frieza é uma coisa. Conseguir fechar uma operação no prejuízo enquanto o coração acelera é outra completamente diferente. É justamente nesse abismo entre a teoria e a prática que o vídeo Domine a Psicologia do Trading com Mark Douglas se torna essencial. Douglas oferece o método concreto para reprogramar seus instintos, transformando a disciplina teórica da moeda em uma reação automática e lucrativa no mercado. O teste definitivo. A psicologia do risk-reward elevado, muitos são atraídos pela ideia de operar com relações risco-recompensa elevadas 1:3, 1:5. A lógica parece imbatível, basta acertar uma a cada 3 ou 4 operações para ser lucrativo. No entanto, essa escolha representa o teste psicológico mais severo que um trader pode enfrentar. A realidade matemática. Um sistema com RR de 1:3 geralmente exige uma taxa de acerto de apenas 30% para ser lucrativo. Porém, isso significa que 70% das operações serão perdas. Sequências de 7, 8 ou até 10 perdas consecutivas não apenas são possíveis, mas estatisticamente esperadas em algum momento. O drawdown não é apenas financeiro, mas principalmente emocional. A ruptura psicológica, no coração de uma sequência de 7 perdas, com a conta mostrando um declínio significativo, poucos conseguem manter a fé. O comportamento típico é fechar ganhos antecipadamente. Na próxima operação vencedora, o medo de perder o lucro faz o trader sair no primeiro movimento positivo, realizando um ganho de 1 ou menos. Ele acaba de destruir a expectativa do seu sistema, que dependia do ganho grande para compensar as muitas perdas. Pular operações válidas. O trader, traumatizado, começa a ser mais seletivo, pulando sinais que seu sistema geraria. Ele está, na prática, criando um novo sistema não testado. E, frequentemente, pulando justamente os raros vencedores necessários. Abandono total convencido de que nada funciona. Ele descarta a estratégia logo antes da reversão estatística que traria a sequência de ganhos necessária. A lição prática. Sua escolha de RR não deve ser baseada no que promete um maior retorno teórico, mas na sua tolerância psicológica pessoal à variância. Um RR1, com uma taxa de acerto em torno de 50%, oferece um feedback mais constante e uma curva de equity geralmente mais suave, facilitando a manutenção da disciplina para a maioria, especialmente iniciantes. A consistência em um RR mais baixo é infinitamente mais valiosa do que a autossabotagem em um RR mais alto. 5. A mentalidade dos vencedores. Construindo a vantagem do trader. O conhecimento técnico complexo é superestimado e a psicologia é primordial. No que, então, deve focar um trader que almeja fazer parte dos 20% lucrativos? A resposta está em cultivar uma mentalidade específica e habilidades negocioveias. Foco absoluto no processo, não no resultado. O trader de sucesso julga seu desempenho por uma única métrica: eu segui meu plano à risca. Uma operação que seguiu todas as regras e resultou em perda é um sucesso operacional.
Uma operação que quebrou as regras e resultou em lucro é um fracasso operacional. Grave, pois reforça um comportamento negativo. O resultado de uma única operação é ruído estatístico. A aderência ao processo é o sinal. Gestão de risco robótica e consistente, isso vai além de usar stop loss. Significa definir um percentual fixo de risco por operação, 1% do capital, e nunca, sob nenhuma circunstância emocional, desviar-se disso. Não se arrisca 2% porque se está confiante, nem 5% porque se está com medo. A consistência no risco é o que permite que a expectativa matemática do sistema se expresse ao longo do tempo. Cultivo da neutralidade emocional. O objetivo não é suprimir emoções. Isso é impossível, mas dissociá-las das ações de trading. Desenvolva rituais pós-operacionais. Ao fechar uma operação, anote-a no diário com base nas regras, feche a plataforma e faça uma pausa. Pratique ver o saldo da conta como uma pontuação em um jogo longo, não como a medida de seu valor pessoal. Lembre-se da moeda. Ela não comemora vitórias nem lamenta derrotas. Compromisso com o longo prazo e com a amostra estatística. Sistemas precisam de centenas de operações para que sua vantagem se manifeste. Defina um número mínimo de operações ACE, 100 ou 200, antes de qualquer avaliação ou ajuste. Autoconhecimento e honestidade brutal. Mantenha um diário de trades detalhado, focando não só no mercado, mas no seu estado mental durante cada operação. Seja brutalmente honesto ao identificar momentos de medo, ganância ou impulsividade. Você é o principal instrumento do seu trading. Conheça seus pontos fracos para poder gerenciá-los. Você é o sistema final. A mensagem do experimento da moeda é ao mesmo tempo confrontadora e libertadora. Ela remove a culpa externa. O problema principal não é a corretora, o mercado manipulado, a falta de capital ou a estratégia imperfeita. O problema principal é você, sua psicologia, sua indisciplina, sua impaciência e sua incapacidade de lidar com a incerteza são os verdadeiros inimigos. A boa notícia é que, diferentemente de tentar prever os movimentos aleatórios do mercado, o autoconhecimento e o controle disciplinar são habilidades treináveis. Trading bem-sucedido se assemelha muito mais a um esporte de alto rendimento ou a uma prática meditativa do que a um quebra-cabeça intelectual. É sobre repetição, processo, resiliência mental e gestão de erros. Pare de buscar a estratégia sagrada. Em vez disso, faça a si mesmo as perguntas difíceis. Consigo executar 100 operações consecutivas de um sistema simples, com 100% de fidelidade às regras? Consigo olhar para uma sequência de 5 perdas e apertar o gatilho para a sexta operação com a mesma convicção e tamanho de risco da primeira? Meu diário de trades reflete mais sobre meu estado emocional do que sobre os padrões do gráfico. Se você desenvolver a vantagem do trader, menos a disciplina inabalável, a gestão de risco robótica e a neutralidade emocional da moeda, você descobrirá que não precisa de um sistema complexo para ter sucesso. Você se tornará o próprio sistema e, como a moeda, você poderá navegar pelo caos dos mercados, não porque pode prever o próximo movimento, mas porque construiu uma fortaleza psicológica que nenhuma sequência de perdas consegue derrubar. Se agora você já compreende por que deve ser disciplinado como uma moeda, o próximo segredo está em como fazer isso com capital limitado, usando estratégias que protegem seu patrimônio enquanto cultivam crescimento consistente. E é exatamente isso que você vai descobrir a seguir.